O presidente Lula segue viajando, marcando presença mundo afora, né? Vai ao Japão na semana que vem como convidado da reunião do G7, o grupo dos países mais ricos, né? E já anunciou que irá à República do Congo para uma cúpula de florestas. A África Central, o Sudeste Asiático e a América do Sul abrigam 80% das florestas tropicais do mundo. Vamos ver o que disse o presidente Lula a respeito disso. Nós vamos discutir com o Congo, sabe que também tem muita floresta. Depois nós vamos discutir com a Indonésia, que também tem muita floresta. E os países ricos, que já destruíram as suas florestas, porque se industrializaram há 200 anos atrás, precisa compreender que eles têm um débito na emissão de gás carbônico. E, portanto, eles têm que adiantar um recurso pagando essa dívida para que a gente possa preservar a nossa floresta. Ô Luiz, esse é o assunto principal mesmo, né? Qual é a ideia dessa cúpula, né? Até já ganhou o apelido de OPEP das florestas, é isso mesmo? É uma das tentativas diplomáticas aí de reunir países do que se chama de Sul Global. Então, o Brasil, você tem um principal exemplo dessa ideia de Sul Global, países que ainda estão em desenvolvimento. Mas é difícil você comparar esses padrões. Por exemplo, se você tiver os países desenvolvidos lá na Europa, que estão muito preocupados com o meio ambiente, não estou falando que não tem que preservar o meio ambiente, mas eles têm dinheiro para fazer isso, eles têm todo um passado. O Lula até colocou uma coisa, eles já destruíram isso no passado, eles usaram carvão, eles usaram diesel, então eles destruíram floresta no passado. E agora eles estão pregando para países que não têm dinheiro para serviços básicos, eles também preservarem a floresta. É muito difícil você imaginar que os mesmos padrões que se aplica lá na Europa, você vai conseguir aplicar no Sul Global. Mas é claro que é bom eles se juntarem para pelo menos discutir. Por exemplo, a OTCA, que é o grupo de países que tem a Amazônia, que tem a região Amazônia, é uma iniciativa diplomática que ela é interessante, que junta tanto os anseios da esquerda quanto da direita, assim, ou seja, preservação não só da floresta, mas da soberania nacional. Na verdade, Leila, como é que você está? Criou-se toda uma expectativa em relação à atuação do governo Lula em relação ao meio ambiente. Como é que você acha que ele está se comportando? O governo está andando bem? Um esforço hercúleo, né? Agora, você tendo no Ministério Marina Silva em vez de Ricardo Salles, já é... né, e da água para o vinho, digamos assim, quer dizer, é uma diferença grande. Está conseguindo avanços internacionais, a cada viagem que faz ele passa o chapéu, então agora Rishi Sunak também anunciou que está entrando no Fundo Amazônia, o equivalente a 500 milhões de reais para o Fundo Amazônia. 2 semanas atrás, Estados Unidos, tudo bem, ainda tem que passar pelo Congresso, não sabemos se esse dinheiro de fato vai ser liberado, mas também contribuindo para o Fundo Amazônia, que foi o fundo esse que foi descongelado aí no começo do ano, como a gente sabe. Tem um plano de transição ecológica, né, que o Haddad está para anunciar em algum momento. Em abril falou-se em maio, só que aí como a coisa toda da regra fiscal ainda está, né, andando, isso fica para um próximo momento, mas é um plano ambicioso, esse pacote verde que deve vir por aí com estímulo, porque você tem que engajar a economia real. Eu acho importante uma coisa, ouvindo a Leila falar, a gente muitas vezes usa a expressão descaso ou inação do governo Bolsonaro no caso das florestas e do meio ambiente e dos povos indígenas. Mas, na verdade, não é. Houve um projeto objetivo de invasão das terras indígenas, de destruição das florestas e de redução dos direitos dos povos indígenas. Isso da forma que o Bolsonaro sempre exerceu, que não é dizer o que ele quer fazer, mas fazer. Objetivamente, seguiu exatamente a toada nos anos 70, que entendia que a floresta de pé era um sinal de subdesenvolvimento e que os povos indígenas eram, na verdade, não povos. Lembram? Ocupar uma terra sem gente e doar para uma gente sem terra, como se a Amazônia fosse uma terra sem gente. Então, o não reconhecimento dos povos indígenas como gente e o não reconhecimento da floresta de pé como um ente a ser preservado é uma característica do governo da ideologia militar no Brasil desde os anos 70. E o Bolsonaro apenas deu andamento àquilo, sem assumir, de forma velada, mas objetivamente pôs uma máquina para andar. E por isso é tão difícil
agora retornar aos números, digamos, de preservação. Deixa eu discordar respeitosamente do Leão, né? Por favor. Eu não sou defensor de nenhum político, mas também houve um discurso na gestão anterior de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu não me lembro de ter visto nenhum político falando que queria destruir, queimar a árvore. Eu acho que existe uma... Mas o que o Leão falou foi isso, né? É fazer sem dizer que vai fazer. Defesa do garimpo, eu não vi o discurso do desenvolvimento sustentável. Houve discursos de você desenvolver comunidades indígenas, você desenvolver todas aquelas populações ribeirinhas, né? É claro que houve erros e acertos durante o governo anterior, mas eu acho complicado a gente falar entre bem e mal. Aquele era o governo que só fez coisa ruim e esse aqui só fez coisa boa. Todos fizeram coisas boas e ruins. Eu acho que e isso tem que ser discutido, né? Bom, mas efetivamente o desmatamento aumentou. Veja, eu admito que se alguém me mostrar qual foi o aspecto positivo de política pública do Bolsonaro em relação à Amazônia, eu dou o braço a torcer. Mas eu não vi, eu realmente não vi, eu cubro a região, estudo a região e realmente eu não vi nenhum aspecto de política pública que fosse positivo. Eu só vi uma velada, ostensiva continuação do projeto do regime militar, que era de desflorestamento, ocupação das florestas com populações exóticas e com, digamos, a agricultura exótica. O discurso, muitas vezes, quer dizer, ele vai naquela linha que, se bobear, o próprio Lula fala isso, quer dizer, existem milhões de pessoas morando na Amazônia que precisam ter meios de subsistência, de progresso e de desenvolvimento. O problema é como, né? Com garimpo, com exploração ilegal de ouro, com venda de madeira ilegal, é que não é.